Boa tarde, meus amados e queridos irmãos em Cristo, prezados amigos e ouvintes que nos dão a alegria e a honra de sempre nos permitirem compartilharmos a santa e bendita palavra do Senhor, nosso amado Deus. Antes de nós começarmos a meditação desta tarde, gostaria de convidá-los a todos para que baixemos nossas frontes e oremos ao Senhor. Querido e amado Pai Celestial, te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações através da meditação da tua santa e bendita palavra, e que ela possa encontrar terreno fértil para produzir, para ser semeada, para frutificar, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Te pedimos por cada ouvinte que irá, ó Deus, ouvir o teu recado neste momento. Nós oramos em nome de Jesus. Estamos meditando no tema como aumentar a vitalidade espiritual. E estamos usando o texto da santa e bendita palavra do Senhor nosso amado Deus na carta do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 22. E assim nos fala a palavra do Senhor nosso Deus. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Estamos na terceira parte da mensagem, como aumentar a vitalidade espiritual. O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja localizada na cidade de Tessalônica, exorta àqueles irmãos que estão enfrentando duras provações, dando a eles vários conselhos de como permanecer, de como revigorar a sua vitalidade, o seu entusiasmo, o seu dinamismo espiritual. E o primeiro conselho do apóstolo é regozijar, alegrar sempre no Senhor. O segundo conselho é oração, orar sem cessar, criar o hábito de orar constantemente. E nesta oportunidade iremos meditar então a respeito do terceiro conselho apostólico para revigorarmos a nossa vitalidade espiritual, que é gratidão. O apóstolo diz: em tudo dai graças. No sentido social, gratidão é a ação de reconhecer um benefício que lhe foi feito ou de demonstrar o seu agradecimento a alguém por algo bom que essa pessoa lhe tenha feito. Duas palavras se destacam: reconhecer e agradecer. Em sua primeira exposição, um jovem pintor encanta a todos com belíssimos quadros de flores e paisagens. No entanto, entre seus quadros, há um em que ele retrata as mãos calejadas de um trabalhador. Alguém percebe que este quadro não traz o preço e o artista lhe explica: desculpe, senhor, este quadro não está à venda, por isso não tem etiqueta de preço, é da minha coleção particular. É um belo quadro, diz o homem, no entanto, um pouco deslocado entre os demais, você não acha? Sim, é verdade, mas ele sempre estará em todas as exposições que eu fizer da minha vida, pois este quadro, esta arte, eu devo
a estas mãos. E de quem são estas mãos? São as mãos de meu pai, que trabalhou duro toda a sua vida para que eu pudesse estudar e aperfeiçoar a minha arte. Como dissemos, gratidão é reconhecer e agradecer. Dentre algumas citações notáveis neste tema, destacamos: a gratidão é o sinal das almas nobres. Por outro lado, a terra não pode produzir algo pior do que uma pessoa ingrata, pois a ingratidão é o pior dos vícios e o pior dos sentimentos humanos. A ingratidão acontece quando a nossa atenção muda do que temos para o que não temos, como ocorreu com os hebreus em sua jornada pelo deserto rumo a Canaã prometida, conforme lemos ali no livro de Números, capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 6, que diz: "E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos." Israel parecia não notar o que Deus estava fazendo por eles. Ele o libertou, os formou em uma nação e lhes daria uma nova terra. Porém, eles só enxergavam aquilo que eles não tinham. Não pensavam em nada além das refeições que haviam deixado para trás. E de alguma forma, esqueceram que o custo daquelas refeições foi a sua brutal escravidão por muitos e muitos anos. Mas, antes de condenarmos essa atitude dos israelitas, precisamos refletir onde está a atenção nossa a maior parte do tempo. Estamos gratos pelo que Deus nos tem dado ou estamos pensando no que gostaríamos de ter? Não devemos permitir que nossos desejos não realizados nos façam esquecer os presentes diários de Deus quanto à nossa vida, saúde, trabalho, família, igreja, enfim. Era uma vez um rei muito rico. Tinha tudo: dinheiro, poder, conforto, centenas de súditos, mas ainda assim não era feliz. Um dia ele cruzou com um dos seus criados que assobiava alegremente enquanto esfregava o chão com uma vassoura e ficou intrigado como ele, um soberano supremo do reino, poderia andar tão cabisbaixo, enquanto um humilde servente parecia desfrutar de tanto prazer? "Por que você está tão feliz?" perguntou-lhe o rei. "Majestade, sou apenas um serviçal. Não necessito muito. Tenho um teto para abrigar minha família e uma comida quente para aquecer nossas barrigas." Insatisfeito com a resposta tão simplista, o rei mandou chamar um dos seus conselheiros em que mais confiava. "Majestade, creio que o servente não faça parte do Clube 99. "Clube 99? Que é isso?" "Majestade,
Para compreender o que é o Clube 99, ordene que seja deixado um saco com 99 moedas de ouro na porta da casa do servente. Por que 99? Perguntou o rei. O senhor logo saberá, majestade. E assim foi feito. Quando o pobre criado encontrou o saco de moedas na sua porta, ficou radiante. Não podia acreditar em tamanha sorte. Nem em seus sonhos tinha visto tanto dinheiro. Esparramou as moedas na mesa e começou a contá-las. 95, 96, 97, 98, 99. Achou estranho ter 99. Provavelmente eram 100. Contou de novo e, de fato, eram 99. Achou que talvez tivesse derrubado uma e começou a procurar, mas por mais que procurasse, não encontrou nada. Eram 99 mesmo. De repente, por algum motivo, aquela moeda que faltava ganhou uma súbita importância. Com apenas uma moeda de ouro, só mais uma moeda, ele completaria 100. Um número redondo, bonito, de 3 dígitos. Ele precisava de mais uma moeda para se sentir satisfeito. E ficou então obcecado. Por isso que decidiu que faria o que fosse preciso para conseguir mais uma moeda. Trabalharia dia e noite se fosse preciso. Ele seria feliz de verdade a hora em que pudesse ver à sua frente 100 moedas de ouro. E daquele dia em diante, a vida do servente mudou. Passava o tempo todo pensando em como ganhar uma moeda de ouro. Estava sempre cansado e resmungando pelos cantos. Tinha pouca paciência com a família, que não entendia o que era preciso para conseguir a 100ª moeda de ouro. Parou de assobiar enquanto varria o chão. O rei, percebendo esta mudança súbita de comportamento, chamou novamente o seu conselheiro. Majestade, agora o servente faz, oficialmente, parte do Clube 99. E continuou. O Clube 99 é formado por pessoas que têm o suficiente para serem felizes, mas mesmo assim não estão satisfeitas e são ingratas. Estão constantemente correndo atrás desta moeda que lhes falta. Vivem repetindo que se tivesse apenas essa última e pequena moeda que lhes falta, aí sim poderiam ser felizes de verdade. Na realidade, é preciso muito pouco para ser feliz. Porém, no momento em que colocamos a nossa atenção naquilo que falta, ao invés de colocá-la naquilo que temos, imediatamente surge uma insatisfação e uma ingratidão na vida. Passamos a acreditar que com um pouco mais haveria de fato uma grande mudança em nosso coração. E ficamos em busca de um pouco mais, só um pouco mais, perdemos o sono, nossa alegria, nossa paz, machucamos as pessoas que estão à nossa volta, um pouco mais, sempre vir um pouco mais, perpetuando nossa insatisfação e ingratidão. Esse um pouco mais é o alto preço do nosso desejo e satisfação. E concluiu isso. Majestade, isto é o Clube 99, dos insatisfeitos e dos ingratos. Parte da apostasia, do abandono da fé, da renúncia aos vínculos bíblicos doutrinários, consiste na falta de gratidão, conforme lemos em Romanos capítulo 1, versículo 21, que diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato
se obscureceu. No sentido teológico, gratidão envolve principalmente os sentimentos de endividamento de uma pessoa por haver Deus exibido a graça salvadora através da missão de Cristo, conforme lemos em Efésios 2, versículo 5, que diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E do próprio ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Muitas coisas estão incluídas na vontade de Deus ao nosso respeito. Entre elas, figura o nosso senso de gratidão. E quando cumprimos a sua vontade em nossas vidas, descobrimos muitos motivos para lhe sermos gratos. O agradecimento deve fazer parte do nosso dia a dia. Nunca conseguiremos agradecer o suficiente a nossos pais, líderes e especialmente a Deus. Quando as ações de graça se tornam parte de nossas vidas, percebemos que a nossa atitude em relação à vida também muda. Nos tornamos pessoas mais positivas, cortês, amorosas e humildes. Se formos verdadeiramente gratos, nossa vida demonstrará. Conforme podemos observar neste episódio contado por Lucas, no ministério de Jesus, em seu evangelho, ali no capítulo 17, versículo 11 em diante, que diz: aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus curou todos os 10 leprosos, mas somente um retornou para agradecer. O que aprendemos aqui? Que devemos ter cuidado para não considerar a provisão de Deus e a sua resposta às orações como algo comum ou automaticamente garantido. Pelo contrário, devemos sempre lhe agradecer pela proteção, força, conforto, paciência, amor ou por outras necessidades que ele tem suprido em nossas vidas. Um grupo de estudantes tinha que fazer uma lista das coisas que eles consideravam hoje as 7 maravilhas do mundo. Depois de algumas discordâncias, foi feita uma lista com as mais votadas: as pirâmides do Egito, Taj Mahal, Grand Canyon, Canal do Panamá, o Empire State, a Basílica de São Pedro, a Muralha da China. Enquanto os votos eram recolhidos, a professora notou que uma aluna não tinha entregue o seu papel ainda. Ela veio na sua direção e lhe perguntou se ela estava tendo dificuldades. E respondeu a menina: um pouco. Eu não consegui me decidir, porque são tantas as maravilhas. Então a professora disse-lhe: leia sua lista para nós. Vamos ver se podemos ajudá-la.
A menina hesitou um pouco e começou a ler. Eu acho que as 7 maravilhas do mundo são ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, rir e amar. Neste momento, ocorreu um silêncio profundo na sala de aula. Todas estas coisas citadas por esta menina foram criadas por Deus, que temos e que nos beneficia diariamente e que, infelizmente, nós só valorizamos quando as perdemos. Paulo não estava ensinando que devemos agradecer a Deus por tudo o que acontece conosco. Ele diz, mas em tudo. Agradeça ao Senhor, não pelos seus problemas em si, mas pela edificação e fortalecimento que o Senhor está trazendo à sua vida por meio das experiências difíceis. O mal não vem de Deus, então não devemos lhe agradecer por estas situações. Porém, mesmo quando somos atacados pelo mal, ainda assim podemos ser gratos pela presença de Deus e pelo bem que Ele nos fará em meio às dificuldades, pois cremos e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E assim, poderemos compreender aquilo que Paulo está nos orientando e cumprir aquilo que ele também nos pede em Efésios 5, versículo 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa alegria, oração e gratidão não deve variar de acordo com as nossas circunstâncias ou sentimentos. Obedecer a estes 3 mandamentos, regozijar sempre, orar sem cessar e ser grato, frequentemente contraria as nossas inclinações naturais. Porém, se queremos crescer e aumentar a nossa vitalidade espiritual, precisaremos tomar uma decisão consciente de fazer aquilo que Deus nos pede, pela sua bendita palavra. Que o Senhor nos conceda sabedoria e discernimento suficiente para, nos momentos cruciais, para que nos momentos favoráveis e infavoráveis possamos nos lembrar de se alegrar sempre, de orar sem cessar e de em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para cada um de nós que somos chamados seu povo. Que Deus ricamente abençoe a sua vida, fortaleça a tua fé e que você continue olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus te abençoe.